Esse é o 7º vídeo sobre Scratch. Eu vou abrir o exemplo que eu usei no vídeo anterior com um diálogo entre personagens e vou acrescentar movimento ao personagem e ao cenário, que é apontado no Scratch como palco. Então vamos lá, vou abrir o Scratch, vou abrir o meu projeto anterior, então vou lá em arquivo, abrir, vou procurar. O exemplo que eu tinha exibido no vídeo 6 era o exemplo que eu só vi como exemplo 2, que há uma comunicação, um diálogo estabelecido entre duas personagens. Uma fala, uma aguarda, responde, a outra aguarda, como num diálogo convencional. Vou lembrar só o que eu fiz, eu inseri as personagens, encontrei um fundo de tela e aí coloquei comandos para o personagem, por objeto, aqui eles chamam objeto 2 e 3. O objeto 2, que é a menininha de verde, começa falando, aí ela usa o comando da aparência, eu digo lá por 2 segundos, edita, lembra de editar o tempo, ela anuncia, o que ela anuncia você pode escrever o que quiser, desde que a próxima personagem que está respondendo ouça o comando que foi gravado, o nome que você usou. Então quando ela ouvir, ela vai responder e aí ela vai anunciar silenciosamente esse anúncio para a outra responder, ok? Depois do diálogo, eu quero acrescentar movimento. Como eu posso acrescentar movimento? Posso colocar um personagem extra, por exemplo, vou usar aqui um morceguinho. O morceguinho está muito grande para o meu cenário, então vou encolher, colocar ele aqui perto da árvore e ele vai ficar o tempo todo batendo a asa. Ai, se as meninas virem que o morceguinho está aí, acho que elas vão gritar. Ele vai ficar aqui. Lembrem que eu posso animar ele importando um traje parecido. Então agora eu vou animar o morceguinho e ficar pedindo para ele trocar o traje. Como? Vou lá na linha de comandos, lembra de clicar em cima do morceguinho, porque se eu clicar em cima dos outros personagens, irá abrir a sequência de comandos deles. Então vamos animar o morceguinho. Já importei os trajes e agora eu vou trocar o controle. Quando clica na bandeirinha verde, é o comando que começa os diálogos. Então eu vou colocar, começou o diálogo, o morceguinho aí vai começar a bater as asas. Poderia colocar em outro tempo? Poderia colocar quando ele ouvir que ela tem uma fofoca ou um segundo. Poderia usar também uma tecla auxiliar. Eu vou colocar para o morceguinho bater a asa desde o começo da conversa. É opcional, tá? Para ele bater a asa, eu tenho que usar o comando, ou eu posso mudar para o traje ou eu posso usar o próximo traje. Como exibido em exemplos anteriores, eu posso usar ou o comando repita algumas vezes, ou eu posso colocar aqui sempre. Eu vou colocar sempre, opa, encaixar dentro aí. Vou colocar sempre porque aí durante todo o diálogo, durante toda essa historinha que eu estou criando, ele vai ficar batendo as asinhas. Se você esquecer de colocar o espere, você vai ver que ele vai bater a asa muito rapidinho. Então você vai ter que colocar menos de 1 segundo. Eu coloquei 0,3, que a gente em português colocaria 0,3 segundos. É como se fosse 30 centavos de R$1, né? Menos que R$1, então 0,3 segundos. Olha quanta matemática que a gente usa, até no jogo, em qualquer lugar. Então eu vou colocar só para ver aí o movimento, como que vai ser. Olha lá, meu morceguinho tá batendo asas só prestando atenção na conversa, tá? Poderia colocar outros movimentos, poderia colocar um movimento da personagem que tá sentada. Essa personagem aqui, eu sei que ela tem um traje em pé, tá? Mas não tá em animais, tá em pessoas. Então quando eu quiser voltar a pastinha, eu venho nessa setinha aqui. Eu sei que ela tem uma personagem parece igual, mas ela tá em pé. Então, ela tá sentada e eu vou fazer um comando. A última que fala, por enquanto, está sendo ela. E eu vou acrescentar um tchauzinho para a amiga, para não deixar a amiga sozinha e sair.
tchau. Depois conversamos mais. Preciso ir embora. Vou aumentar o tempo, se não 2 segundos. Lembra que abordei no vídeo anterior que não é suficiente, então vai ter uma dificuldade de ler. Ela espera 5 segundos. E agora, a hora que ela terminar de falar, ela pode esperar um tempinho, né? Posso colocar agora 2 comandos. Ou posso colocar num se, e aí quando ela ouvir, ou eu posso colocar simplesmente, ela não vai demorar 5 segundos para falar a última coisa. Então ela vai esperar esses 5 segundos, e aí eu vou colocar para ela trocar de personagem. Conferir o nome aqui como é. Ela está sentada, é Siri, e Steny é em pé. Então eu vou usar aqui esse traje para ela ficar em pé, e eu gostaria que ela saísse aqui do cenário. Eu quero que ela faça um movimento. Tem várias formas de fazer movimento, tá? Vamos lá. Mova, vire, aponte, vá para X e Y. O que é X e Y? É aquela coisa chata que o professor ensina de matemática? Não, aqui a gente vê algum sentido. X é essa coordenada, o movimento que eu faria na horizontal. Y é qual movimento eu faço na vertical. Se vocês observarem, conforme eu mexo o mouse, vai mudando a posição do X e Y que está aqui no mouse. Então, se eu quiser que ela venha até essa posição, eu posso usar vá para um X determinado, que eu posso ver aqui, ó, qual é, e Y também, ou eu posso colocar ainda deslize, que é o que eu vou usar, in. Aí eu coloco o tempo, se ela vai rapidinho ou devagar, eu vou deixar 1 segundo para a gente ver e depois a gente ajusta isso. Para, aí eu quero que ela venha até aqui, porque depois eu quero que troque de cenário, tá? Então, vai vir para X226 e mais ou menos, tá? Vou colocar aqui, ó, X214, Y menos 142. Vamos tentar. 214 e menos 142. 1 segundo é muito rápido, então ela vai quase que correndo. Mas vamos ver e depois a gente muda o tempo, ok? Então, ó, vamos ver como ficou. O diálogo que a gente já tinha feito no vídeo anterior. O morceguinho, que eu acrescentei um personagem, um movimento no cenário. E elas estão conversando. Ela acabou de falar, eu quero que ela espere terminar a fala. 5 segundos está muito tempo para ela levantar. E ela saiu muito rápido, né? Então vamos ajeitar o tempo aqui. Então eu vou esperar uns 2 segundinhos, porque senão ela vai ficar muito tempo sentada, para ela parar de acabar de falar e não levantar e sair correndo. Então eu coloquei o comando espere 2 segundos. Vai mudar o traje e esse deslize em 1 segundo ficou muito rápido. Então vou colocar 3 segundos, tá? Para ela deslizar mais devagar. Poderia colocar outros comandos quando ela tocar aqui na borda que o palco pudesse mudar. Então, objeto 3. Então, eu vou lá mudar o palco. Então, eu vou colocar lá o controle. Quando ele ouvir, ou quando um personagem tocar na borda, eu gostaria que o palco mudasse. Então eu estou procurando um comando que possa